quero chamar no palco o grande Victor Camacho. Bom dia, Victor. E aí, meu amigo Wagner, bom dia a todos que nos assistem. Um prazer sempre estar aqui compartilhando com esse projeto, com o AB Info, com o IMA. E estar junto de vocês, esse público, sempre é um prazer, né? Obrigado aí pelo convite. Maravilha, é um prazer, Victor. Em nome da AB Info e do Instituto Information Management, dou aqui, né, as boas-vindas a você nesse palco hoje. E antes da gente começar, eu sempre passo a perguntinha base aqui para você falar para a gente o seguinte: quem é Victor Camacho? Obrigado, Wagner. Bom, Vitor Camacho hoje está como gerente da equipe de pré-vendas e engenharia da Automation Anywhere, aqui no Brasil, né? Automation Anywhere que é uma empresa americana, mas que tem um dos escritórios globais, fica em São Paulo. E aqui eu tenho o prazer de estar à frente desse time que tem como principal desafio e principal incumbência justamente de levar conhecimento, eventos, palestras e também apoiar os nossos clientes na parte técnica, na parte de engenharia. Além disso, o Vitor é casado, tem 3 filhos. Hoje eu atuo bastante no ramo de automação de processos com também publicações pessoais. Eu gosto muito de colaborar com conhecimento. Sou um dos coautores da principal obra literária sobre RPA e hiperautomação, que é uma obra brasileira, pela Jornada Colaborativa, né, o livro Jornada RPA e Hiperautomação, que em breve, fiquem ligados que vai sair o volume 2, hein, que eu tô junto com o time de curadoria, vamos lançar agora esse ano, se tudo continuar dando certo, em agosto vai lançar aí o segundo volume do livro RPA e Hiperautomação, além de outras colaborações que eu tenho. Tem meu podcast, que é o Botcast, que eu convido todos também a participarem, que lá eu trago pessoas sempre de alto nível de participação nesse mercado para colaborar e compartilhar conhecimento e artigos, enfim, eu tomo café, almoço e janto automação de processo na minha vida. É um grande prazer fazer isso que vamos fazer aqui hoje, né? Compartilhar conhecimento. Maravilha, Victor. É um prazer ter você aqui com a gente. E o palco, a partir de agora, é seu. A apresentação já está na tela. Fique à vontade. No final da palestra, eu volto aqui para fazer as Uhum. perguntas que os participantes colocarem no chat. Combinado? Obrigado, Wagner. Boa palestra. Valeu. Legal, pessoal. Então, como o Wagner já anunciou, né, hoje temos esse momento aí, que é, na verdade, palestra, mas eu gosto sempre de trazer a mensagem de que a melhor maneira de levarmos esse momento é de maneira colaborativa, né? E o resultado nós vamos fazer juntos. Então, como o Wagner falou, usem aí os comentários, o suporte aí da plataforma para poder trazer suas perguntas, suas colocações, fazer algumas novas colocações que você acha interessante, a gente lê aqui também. Vamos trazer sempre esse espírito colaborativo para construirmos juntos nosso conhecimento, tá legal? Bom, hoje a nossa proposta é falar sobre sobre as possibilidades de você colocar a inteligência artificial para trabalhar a favor da sua empresa ainda hoje, né. A gente está falando isso há algum tempo, né, sobre as capacidades de como a gente consegue levar as nossas empresas a um outro patamar de crescimento, de competitividade, mas o mais importante agora é a gente ver como isso acontece, né, como que a gente consegue realmente elevar o nível das nossas empresas ao ponto de elas chegarem a uma capacidade de, serem suficientemente inteligentes para já poder realizar os seus projetos de maneira, eh, mais avançada do que já estamos acostumados normalmente, né. Antes, para dar um pano de fundo, né, eu sempre gosto de contextualizar e trazer um pouco de conceito sobre o que estamos falando aqui. O A gente está espera aí que só um momento que minha agora foi, aí. A Automation Anywhere hoje somos uma empresa inovadora de inteligência artificial e automação, né, a gente já passou por algumas fases de evolução como líderes desse mercado, então a Automation Anywhere já está há 20 anos no mercado, pegou bem o iniciozinho da primeira geração da RPA e participou também da criação dessa categoria de softwares, né, dessa categoria de solução chamada RPA, Automação Robótica de Processos, né. E lá nesses primórdios, né, podemos citar aí até os anos 2005, né, ali mais ou menos, 2006, aqui no Brasil chegou um pouquinho mais tarde, né, mas
nesse período eu era as soluções de automação de processo sempre foram muito focadas em mimetizar a ação humana, né, de pegar o que o ser humano faz, clique a clique, digita a digita, e conseguir dar uma roupagem automatizada para essas etapas puramente de atuação na tela, né. Então, mesmo nesse momento, nessa época, né, nos primórdios da RPA, a Automation Anywhere conseguiu se manter e aparecer junto às líderes, né, como líder nesse mercado. Fomos a primeira plataforma a ir 100% na nuvem, né, então nós temos uma nuvem privada, onde a gente já oferece para os nossos clientes a capacidade de começar com uma plataforma nativa, então você consegue já de cara não precisar de grandes investimentos de infraestrutura, né, porque toda a infraestrutura fica numa nuvem dedicada, já embutida, e mesmo nessa primeiro momento a gente já conseguiu entregar, milhões em economia para os nossos clientes, mesmo nesses primeiros momentos, né. Seguimos evoluindo com essa plataforma, com esse modelo de tecnologia para uma que nós chamamos de segunda geração, né, que é quando essa capacidade de automação ganhou uma nova roupagem, né, além de somente ter ali à sua disposição o robô fazendo as vezes da mão do ser humano, né, que é o que simboliza essa imagem aqui. Agora nossas automações elas são mais inteligentes, ela consegue ver, ela consegue quase que tocar as propriedades e não só raspar a tela. Então é uma re repre essa esse desenho desse robô representa que a automação ganhou mais corpo, né. A capacidade de automatizar ganhou mais corpo, e trouxe com novas funcionalidades como automação de documentos, a capacidade de transformar dados, não estruturados ou semi-estruturados em dados que sejam capazes de atuar na automação, e outras capacidades, como mineração de tarefas, eh, a gente conseguir trazer um pouco mais de inteligência, já conseguir trazer inteligência artificial para o o conteúdo interno da plataforma, como por exemplo, toda a gestão de arquitetura, toda a parte de rollback, backup, resiliência, a estrutura da arquitetura da plataforma foi incorporada com inteligência artificial. E lá de 2020 mais ou menos para cá, a Automation Anywhere já começou a investir forte nesse quesito de inteligência artificial, independente da IA generativa, que não tinha aparecido ainda, mas a gente já investe em inteligência artificial há alguns anos, né. Então a gente, por exemplo, quem já atua com RPA sabe que uma das maneiras de você iniciar é você gravar o passo a passo de um processo, por exemplo, né. E o nosso gravador de passo a passo, esse comando, esse conjunto de ações que faz a gravação da tela, ela tem já tem inteligência artificial embutida há pelo menos uns 4 anos já. Então a gente já tem, o que a gente chama de AI Sense, né, então é um sensor de inteligência artificial que é capaz de ler, os objetos da tela, interpretar os objetos da tela, ainda que não seja possível pegar as propriedades internas dos objetos da tela, por exemplo, né. Então a gente conseguiu, com esse investimento de bilhões que fizemos em pesquisa e desenvolvimento, chegamos ao que nós chamamos de uma plataforma de terceira geração com IA generativa embutida, dando maior, capacidade para os nossas funcionalidades, né. Então nós temos não só, eh, a capacidade de você hoje a IA generativa é uma realidade nas empresas, né, então vocês que estão aqui conosco já devem estar começando a explorar ou já estão explorando, já estão evoluindo, seguindo à frente com projetos de IA generativa, só que o mais interessante é que hoje a gente tem, IA gerativa embutida em alguns produtos nossos, né, sem preocupação sobre qual LLM, qual fornecedora, né. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas o legal é que agora a gente já consegue entregar a nossos clientes economias na casa das centenas de milhões de dólares. Temos grandes companhias que hoje estão, desfrutando dessa economia, né, dessa capacidade de construir soluções com uma pegada um pouco mais inteligente, né. E o interessante é que eu até publiquei um artigo há alguns meses atrás,
falando sobre isso, que quem já está nessa jornada de automação sabe que você precisa ir olhando os processos e saber quais são bons candidatos para automação. E a maneira como você olha para processos, muitas vezes ela está fadada a somente avaliar como primeira geração, se é um processo repetitivo, alto volume, de tarefas de baixo valor agregado. Então hoje talvez a sua maneira de olhar processos já possa estar defasada, porque com a capacidade de você automatizar processos nesse nível que a gente oferece, hoje você já consegue inclusive automatizar processos que antes não eram bons candidatos. Antigamente, quem já está nessa labuta aí, sabe que tem aqueles processos, "Ah não, esse processo tem muita necessidade do ser humano, esse processo ele é muito cognitivo, tem muitos dados não estruturados, mexe com documentos que são muito muito extensos". Geralmente esses processos eles acabavam ficando para escanteio no nosso backlog, né. Então eles só pegavam aqueles quick wins, que eram realmente processos que cabiam certinho dentro da caixinha do RPA tradicional, e a gente deixava os processos ou as etapas do processo que eram mais cognitivas ou mais complexas, ia ficando lá no backlog. Talvez hoje a sua mina de ouro está nesse backlog, né, está nesse backlog que você já fez no passado e que hoje você pode trazer frente a essa nova realidade de capacidade de criar soluções, porque hoje ele pode ser um quick win, né, hoje acontece muito isso, né. A gente tem visto isso nos nossos clientes que agora, o que antes era apenas processos que eram muito complexos ou processos estratégicos ou era muito difícil de fazer com pouco ganho, ou fácil de fazer, mas com pouquíssimo ganho, então esses processos, hoje a gente já pode alavancá-los, tá legal? Beleza, então seguindo aqui, eh a gente quer falar um pouco sobre, o futuro disso tudo, né, porque quando a gente fala de IA generativa, inteligência artificial aplicada à automação, a gente fica se perguntando: "Beleza, mas qual é o próximo passo, né, qual o caminho mais saudável para eu seguir com essas novas tecnologias na minha empresa, né?". Então, eu nós fomos apresentados a essas novas funcionalidades há muito pouco tempo, né, começou mais fortemente aí no início do ano passado, onde tivemos inclusive a possibilidade de trazer, algumas soluções já, de primeira mão, para nossos clientes, mas a realidade é que a IA generativa ela chegou para a gente como uma solução, para o dia a dia para criar textos, né, ajudar a gente a construir conteúdos, criar imagens bonitas, hoje já consegue até fazer um videozinho e tal, mas beleza, isso tudo ajuda muito no ramo pessoal, vamos dizer assim, né, eu particularmente uso bastante isso, isso tem muito valor para mim pessoalmente ou para alguns projetos, mas o que que vai, realmente redirecionar e trazer benefício para o meu negócio, para a minha empresa, para o meu processo? O que que vai como eu pego essa tecnologia, né, esses grandes modelos de linguagem, né, os LLMs, né, e as capacidades de geração de conteúdo por inteligência artificial e IA generativa, como realmente isso pode trazer valor ao meu negócio, né? Como eu posso utilizar isso juntamente com a automação para que os meus indicadores, tanto de negócio como meus indicadores estratégicos, sejam melhorados, né? Porque puramente as LLMs, né, você usar LLM, ela ajuda um pouco no dia a dia dos funcionários, mas a verdade é que sozinha ela não resolve muito, né, não resolve todo o seu problema, né. Então hoje a gente não pode, não ficar somente nas LLMs vai dar a vocês uma capacidade de ganho bem aquém do que a gente pode conseguir com o uso mais avançado, juntamente com automação, uso responsável, com segurança também, que isso é importante, porque, as LLMs puramente, elas ainda criam muitas alucinações, ainda não tem uma a gente não tem uma confiança muito grande ainda sobre o que vai ser gerado por uma LLM simples, né, uma LLM criada, de maneira direcionada a um caso muito específico, né. Eu tenho, por exemplo, LLM
eu vou usar muito esse termo, hoje, né, que são as Large Language Models, né, modelos, de linguagem de larga escala, que é a modelagem que está por trás dos GPTs da vida, né, das IA generativa, onde você até já consegue pegar uma LLM e imputar dados próprios seus, né. Mas ainda assim, conectar o seu processo diretamente com uma LLM, ainda que você tenha dados próprios seus trabalhados, ele ainda gerava muitas alucinações, e foi aí que a Automation Anywhere, como a gente tem uma proximidade muito grande com os clientes, nós chamamos de hyperscalers, né, são nossos parceiros que, nos ajudam a alavancar negócios em alto nível, né, como AWS, Google. Então a gente conseguiu, junto com eles, construir um estudo sobre como eu uso essa inteligência para realmente levar na na frente do processo dos nossos clientes, de modo que a gente elimine esses riscos, né, de modo que a gente elimine esses problemas sobre alucinações que estão vendo. Então a gente chegou a um conceito que a gente chama de cérebro de IA, né, AI Brain. São um conceito relacionado também a agentes inteligentes nas empresas, tá. Então esse conceito de cérebro de inteligência artificial, ele chegou para ajudar justamente a acelerar a automação e gerar novas possibilidades de soluções que até então não eram possíveis por conta da maneira como era trazida essa capacidade de você usar LLMs e inteligência artificial, né. Então a gente já tem hoje mais de 300, 400 processos específicos criados com inteligência artificial nesse sentido, né. A Automation Anywhere, desde o princípio desse boom da IA generativa, a gente construiu, grupos internos, né, times internos de engenharia para pensar em desenvolver isso, né. Nós temos uma vertical hoje, totalmente direcionada à inteligência artificial e à generativa, né, que muitos já tiveram a oportunidade, inclusive no RPA Congress de São Paulo, né, que é também organizado pelo IMA, tivemos a palestra do Luiz Barcenas, que é o nosso diretor global de IA generativa, inteligência artificial aplicada a automações, né. Ele trouxe bastante sobre esse conhecimento aqui para a gente, e essa forma de a gente trabalhar é baseada nessa compreensão profunda que a gente desenvolveu de como o trabalho é feito, né, como os processos navegam pelos aplicativos corporativos, como, os processos muitas vezes vêm de fora para dentro, trazendo essas informações e muitas vezes fica, desconexo com algumas capacidades de automação. E tudo isso alinhado com a nossa maneira de entregar valor pelo low code, trazendo todos os benefícios que já existem, né, nessa capacidade de automação. E assim, criando esses cérebros de inteligência artificial, que agora nossos aquela figura da automação, né, que a gente foi criando ali que tinham braços, depois era um robô que já enxergava, hoje nossos robôs, né, entre aspas, robôs, né, nossas as automações hoje podem ter cérebro, né, ser capazes de, não só mimetizar a ação humana, mas de replicar o julgamento, replicar a capacidade de entendimento, de análise, de fazer sugestões de próximos passos, de caminhos, de decisões nos processos, né. Então, são cérebros de IA de processo, extremamente inteligentes, né, um desses casos, a gente vai falar sobre ele hoje, né, para dar um pano de fundo sobre essa capacidade. Então eles realmente conseguem, eh, atuar nos processos, desde ações do dia a dia que podem ser melhoradas com o apoio de um agente, um agente especializado de inteligência artificial, como também resolver questões mais rapidamente que o ser humano precisaria resolver no meio do processo, como leitura de documentos, interpretação de textos naturais, né, de linguagem natural, para poder sumarizar ou dar sugestões. Então, eliminar alguns excessos de atuação em processos que o ser humano precisava ainda mesmo com as capacidades de automação. Mitigar as alucinações, né, então a gente já consegue hoje, aí se a gente criando esses cérebros, a gente cria
um meio do caminho onde a LLM, né, o que eu construo de dados, ele é um componente do que a gente chama do enterprise knowledge, né. A gente cria um conjunto de conhecimentos da companhia relacionado àquele processo, para que esse cérebro consulte esse conhecimento e possa ajudar de forma efetiva no processo, na execução do processo, né. Então esse cérebro ele também consta com uma série de estudos nossos já fazemos e que garante e confere o uso seguro e responsável da inteligência artificial. Já temos meios e métodos de aplicar essa capacidade de forma a realmente isolar situações específicas, como por exemplo, a gente já sabe que a gente não pode sabe que não pode misturar alguns dados, né, eu não posso criar um cérebro de inteligência artificial que ao mesmo tempo seja capaz de responder ou trabalhar dados de RH e de financeiro, por exemplo, né, isso é óbvio, mas a gente já sabe exatamente como mitigar isso e como separar questões, inclusive internas de certas áreas, de processos, e fazer com que aquele cérebro, além do que eu já tenho de conhecimento adquirido e montado naquele cérebro, eu também consiga trabalhar com documentos e dados pontuais a cada processo. Então, não somente, o que eu já tenho de base de conhecimento, vamos dizer assim, fixa ali para ser consultada, mas a todo momento que, inicia algum processo, eu posso ir a cada execução imputando dados novos, imputando informações vindas de documentos ou informações que o ser humano vai trabalhar ali diretamente no que a gente chama de human in the loop, né, criando copilotos de de automação, onde o ser humano interage em tempo real com o processo, elevando o nível da capacidade, né. Isso é uma capacidade que a gente leva para os nossos clientes de maneira única, porque a maneira como nós fazemos, ela é exclusiva, né, de você, ah, criar processos, onde com low code também, drag and drop ou linguagem natural, você criar processos, onde nesse processo vão ter robôs de tarefa, robôs de API rodando na nuvem, né, que não precisam consumir sua infraestrutura local e garante ainda mais uma redução do seu TCO. Formulários de interação humana em tempo real, tanto na web ou incorporados nos seus sistemas. Então tudo isso a gente já consegue fazer de maneira única com os nossos clientes, criando assim uma camada de automação que conecta tudo isso, né. Então a gente tem, eh, desde do início do processo, passando pela capacidade de transformar a informação do processo para dar um resultado, em todas as etapas nós temos a capacidade de levar soluções fáceis de construir, né, soluções que o investimento versus o retorno está cada vez mais atrativo, né, porque a gente, com o mesmo volume de investimento que já se conhece, a capacidade de ganhos tem sido cada vez maior, porque inclusive a gente consegue trabalhar bem essa questão do do retorno, não só retorno do investimento, mas o estudo do benefício, proposição de valor e garantir que seja aplicado o que você precisa para aquele processo com menor TCO, menor custo de propriedade que é conferido de automações no mercado, tá. Então no seu cenário de TI, o que a gente faz é criar essa nova que a gente chama de camada de automação com inteligência artificial. A gente consegue criar soluções nessa camada, que conecta tudo que você tem no seu, que a gente chama de camada de sistema de System of Records, né, ou seja, qual for o sistema de registros que você trabalha, também dando a possibilidade de conectar com, aplicativos, soluções de produtividade, né. Então eu consigo não só criar aqueles processos que rodam em back office no dia a dia, mas interagir com processos que comecem, por exemplo, no Microsoft Teams. Ah, eu tenho um processo que quando chega uma mensagem de alguém no meu Microsoft Teams, eu tenho que pegar aquela mensagem e começar a trabalhar algo no meu processo. Eu já posso começar o meu processo ali, na frente do trabalho, naquela ferramenta que eu uso para me conectar com o meu cliente, interno ou externo, naquele momento que eu já interajo com o meu cliente, ali eu já posso ter um agente
conectado a um cérebro de inteligência artificial, que ele vai me dando sugestões, vai pegando informações e já processando, requisições com robôs em back office. Eu consigo criar esse ecossistema de processamento, de execução dos processos de maneira mais inteligente. Não simplesmente coisas pontuais que vão sempre quando acontece isso, aí começa um processo, termina, depois, o ser humano se vira para continuar o que tem que continuar. Não, a gente consegue criar soluções de ponta a ponta, o ser humano interagir com o processo, fazer parte do processo, e realmente a gente fazer aquela fotografia do to be do processo, e replicar aquela fotografia de ponta a ponta na pra realidade de vocês, né. Então a gente, estamos, com essa disposição e um time completo aqui para fazer isso. A Automation ela se destaca também por essa questão, né, recentemente a gente, foi duplamente reconhecido aí pela maneira como atuamos com nossos clientes, né. Então, aqui no Brasil nós temos um time de suporte dedicado brasileiro, né, de nível 1 e nível 2, dentre os 4 níveis de atuação do nosso suporte. Então, mesmo nossos clientes que têm o suporte básico, né, que é tem adquire a licença, tem o suporte que a gente chama de suporte Orange, né, que é o suporte que já dá, um SLA de 24 horas ou 48 horas, dependendo do tipo do problema. E nós temos pessoas no Brasil, brasileiros aqui da Automation Anywhere, que atua. Fora o nosso time comercial, nós temos um dos escritórios globais da Automation Anywhere fica aqui em São Paulo, né, fica aqui no Brasil. Temos um time completo para atuar e apoiar, os nossos clientes, né. E fora isso, temos aí um ecossistema de parcerias de grandes empresas que são, que nos apoiam na implantação, no desenvolvimento de soluções, de projetos, né, para poder entregar aos nossos clientes. E temos muitos clientes que, comprovam essa nossa realidade, né. Aqui no Brasil, as grandes empresas, as principais empresas, contam com soluções de automation anywhere, né, Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, então grandes empresas, aqui no Brasil, a Cargill também atua aqui no Brasil, eh, empresas do ramo de telecom, Claro, Algar Telecom, inclusive estamos aqui, nesse momento que eu estou apresentando para vocês, eu estou em Uberlândia em um evento da Algar Telecom, um grande cliente que nós temos aqui na região da querida cidade Uberlândia, né, que eu tenho um carinho muito grande por essa cidade. Então, os nossos clientes falam por nós, né, então a gente sabe que quando a nossa capacidade de entregar soluções, ela é chancelada pelos nossos clientes, né, então há mais de 20 anos fazemos isso. Nós fomos a primeira plataforma a ser efetivamente alimentada por IA, né, então não é simplesmente uma plataforma que por API eu consigo conectar com LLMs, né. Eu posso pegar um VBA no Excel e fazer conectar com API, né, claro. Eu posso pegar códigos de script e fazer isso, mas, não é uma capacidade pontual de conectar com algo que está externo. Eu tenho inteligência artificial embutida nos nossos produtos, né. Então a gente consegue criar automações, por exemplo, nós temos uma dos nossos produtos, do nosso portfólio de soluções, é o que a gente chama de Document Automation, né, que é o nosso IDP, Intelligent Document Process, né, aquelas sopas de letrinhas, né. Hoje a gente consegue criar soluções para ler dados em documentos, até não estruturados, documentos extensos, onde na hora de eu capturar uma informação do documento, eu além de ter todo o aparato do IDP, né, que é a OCR com computer vision, machine learning, eu consegui trazer campos, né, interpretar campos daquele documento e trazer o conteúdo daquele campo, eu consigo usar a IA generativa embutida sem custo adicional para fazer perguntas naquele documento. Então, por exemplo, imagina, aqui no Brasil a gente tem muita realidade da nota fiscal de serviços, né, que vem aquela parte de discriminação no serviço, eu preciso extrair informações dali, né. Existem várias maneiras de fazer aquilo ali, você pode fazer por codificação, por regex, mas eu também já posso fazer, pelo Document Automation, perguntas ao documento, e eu colocar perguntas para capturar informações que ele vai ler
e vai me trazer informação não só posicional, como o OCR faz naturalmente, mas ele me traz informações baseadas no contexto daquela informação, no contexto daquele documento. Eu tenho um documento de contrato. Eu quero saber quem foi naquele contrato a pessoa que foi o primeiro requerente daquele contrato de imóvel, sei lá, um exemplo. Não existe num documento como esse um campinho em tabela ou uma informação requerente número 1, 2 pontos, o nome da pessoa, né. Aí essa informação está dentro do contexto do documento que o ser humano precisaria ler, né. Com a inteligência artificial embutida, a gente consegue fazer a pergunta e a própria inteligência buscar, trazer aquele documento como uma informação adicional ao cérebro de IA e fazer perguntas àquele documento, fazer questionamentos àquele documento em linguagem natural e criar um GPT customizado baseado naquele documento específico, né. E aí eu posso trabalhar com a pessoa perguntando em tempo real ou que essas perguntas sejam prompts, né, pré-definidos dentro de templates que eu vou usar no meu processo. Enfim, as possibilidades são infinitas, a gente tem, muita disponibilidade para levar essa capacidade para quem desejar conhecer, né. A gente tem inclusive o meu time de pré-vendas é o responsável por fazer esses trabalhos de ir junto com os nossos account managers, nosso CSM, né, o nosso Customer Success Manager aos nossos clientes, entender o problema e propor, soluções, propor algumas provas de conceito ou algumas soluções que a gente pode fazer em conjunto ou até mesmo, quando a gente percebe que existe uma solução que já está pronta ali, a gente mesmo pode se unir aos nossos parceiros e entregar essas soluções rodando para os nossos clientes, né. Então a gente está à disposição para resolver e realizar isso com vocês, né. Bom, sobre a perspectiva dos nossos clientes, né, a gente tem essa percepção de realmente poder, entregar essa vantagem competitiva baseada no que nós já temos de benchmarking com os nossos principais clientes. Então muito do que dos desafios que vocês já devem ter aí na empresa, em algum lugar, em algum cliente, em algum momentos nós já realizamos, então certamente existem oportunidades de benchmark para rapidamente a gente levar os nossos serviços profissionais baseado em um estudo profundo de value proposition e benchmarks com grandes clientes para entregar para vocês. Então, muitas vezes não vai precisar inventar a roda, muito rapidamente você vai ter uma solução retornando esse benefício para vocês, nos mais diversos, eh eh verticais de capacidade de processo, seja customer services, finanças, RH, supply chain, até processos de TI, de tecnologia da informação e ITSM, né, processos de atendimento a clientes internos. Então, qualquer nível que esteja esses KPIs, a gente já tem algum cliente nosso com um cérebro rodando lá, já fornecendo um retorno de benefício engajado e realmente com impacto positivo nos indicadores estratégicos das empresas, né. A gente não como fornecedores dessa plataforma que dá essa capacidade, a gente claro, a gente consegue ajudar, obviamente, nos indicadores de cada área de negócio, mas a gente se alia aos nossos clientes numa visão de alto nível mesmo de estratégia. E a gente consegue hoje entregar de 2 a 10 vezes mais o retorno de benefício, que é não só de retorno de savings de horas, né, que é o retorno mais fluffy aí de se manter ao longo do prazo de tempo de vida daquela automação, para entender realmente quais são os indicadores estratégicos e quais indicadores de desempenho que realmente podem ser mantidos e como um crescimento contínuo daquele retorno, né. Maximizando esse ROI com parcerias confiáveis para realmente entregar soluções de alto nível para os nossos clientes, para vocês que venham, a ser nossos clientes ou que já são nossos clientes e ainda não estão usufruindo dessas capacidades, né. E: "Ah, Vitor, eu não sei, eu sei, eu já tenho já iniciei uma jornada com Automation Well, com outra plataforma que seja, mas eu estou com dificuldade de tracionar, porque
ou porque não tem o suporte, né, que nem todas as companhias aqui no Brasil dão esse suporte de parceria como nós oferecemos aos nossos clientes, então estou patinando mesmo, né. Hoje a gente tem um programa que a gente chama de Pathfinder, né, na Automation Anywhere, que nossos clientes usufruem de uma assessoria, sem custo, né, a gente assessora nossos clientes para que eles possam ir evoluindo de maneira saudável nessa jornada, né. Onde eu estou, como diz aqui em Minas Gerais, né, "onde que eu estou, para onde que eu vou", né, onde que eu estou agora, qual é o caminho melhor para eu seguir à frente, a gente apoia nesse nível de estratégia, né. Então, quem já tem a oportunidade de conversar sobre nossos clientes pode, buscar esse benchmark, né, ou entender a nossa maneira de atuar com o cliente. A gente não é uma companhia que visa vender sonhos ou vender, licença, né, para fazer isso, compra essa licença, pra fazer aquilo, compra aquela licença, né. A gente tem uma maneira de pensar soluções bem avançada, e já fazemos isso há bastante tempo. E só aqui no Brasil, a Automation está desde 2018, efetivamente, no mercado brasileiro, e mesmo estando há 6 anos, né, aqui no mercado brasileiro, hoje é a plataforma mais consumida no Brasil, né. A Automation Anywhere, ela detém aí mais de 60% do mercado de automações, estando atuando nas principais empresas como a Petrobras, né, que hoje a Petrobras hoje ela está projetando economia da casa dos bilhões de dólares utilizando tudo que eu falei de possibilidade hoje, a gente usou, ipsilíteres na maneira mais avançada na Petrobras, e lá foi interessante, a gente conseguiu construir um consultor tributário. A gente sabe que o processo tributário, a realidade tributária no Brasil é bem complexa, né. Quando a gente acha que sabe tudo, vem um novo governo, uma nova realidade política e econômica e muda tudo, muda a regra de novo, né. Então a gente sabe que os seres humanos se manterem atualizados e conhecedores de todas as regras é algo bem complexo. A gente conseguiu, junto com a Petrobras e nossas capacidades de automation, criar um cérebro de inteligência artificial que é que virou realmente um consultor tributário inteligente, onde ele em todos os faturamentos que aconteceram, né, ele consegue olhar para todos os faturamentos e entender aonde houve algum tipo de desvio ou alguma regra que não foi aplicada, alguma regra de ICMS especificamente que não tenha sido aplicada, e vai sugerindo ajustes a um analista em tempo real, um ser humano, e esse analista ele vai decidindo, afirmando, né, aprovando as decisões dessa inteligência artificial ou ajustando essas decisões, e aí essas regras vão sendo ajustadas e faz com que a Petrobras deixe de perder ou perca a oportunidade de ganhar benefícios, tributários que antes era humanamente impossível, né. É o então, né, na época, CIO da Petrobras contando esse case, né, é interessante que ele falou que, em dado momento, o time de tributário da Petrobras entrou na porta dele e falou: "Cara, pela primeira vez na história, o nosso time de consultores tributários não vai precisar trabalhar fim de semana para poder fazer todo o fechamento de cálculos de ICMS". Então isso é um além de todo o ganho de benefícios financeiros e econômicos, obviamente, o ganho na melhoria da experiência do trabalhador, né, o ganho na melhoria da experiência da pessoa que trabalha lá na frente, é algo muito valioso e que nós, valoramos muito com nossos clientes, né. Então essa junção da IA com a automação, ela é fundamental, porque, por exemplo, se a Petrobras decidisse usar puramente LLMs, ela não conseguiria, chegar ao nível de solução que ela chegou, né. Fizemos alguns estudos onde, usando LLM pura, o máximo que eles conseguiriam de precisão era na casa dos 70%, e com esse consultor tributário inteligente, com cérebro de inteligência artificial, a gente chega a uma precisão de mais de 90%, né. O último valor, analisado na época foi de 94% de uma solução ainda, eh, em evolução, porque como a gente fala quando a gente fala de inteligência artificial, ela vai aprendendo ao longo do tempo, e essa
precisão tende a aumentar, né. Então foi uma solução que a gente desenvolveu em 3 semanas, desde o desenho da solução até a entrega, ela foi construída em 3 semanas, e aí esse consultor tributário inteligente segue atuando e apoiando a Petrobras. Além desse, nós temos outros exemplos que não vamos ter tempo de apresentar todos aqui, mas a gente já consegue, recentemente eu apresentei um case sobre um assistente logístico, né, de distribuição, pra uma empresa que distribui e entrega produtos em centros de distribuição, que é a Spartan Nash, que é um cliente nosso lá nos Estados Unidos, que é um consultor que pega um processo que levava mais de 10 minutos só para receber a pessoa, o motorista, fazer toda a parte burocrática ali de documentos, e transformou um processo de mais de 10 minutos em menos de 1 minuto, já entregando com inteligência artificial embutida no sistema, o copiloto embutido no sistema desse cliente. Cases como a capacidade de a gente fazer análise de mercado baseado em embalagens de produtos usando inteligência artificial, ler que produtos estão sendo comercializados nos varejos para saber se o valor está dentro da margem correta, se o valor está dentro, qual o volume de produto sendo vendido e qual é o mais buscado para eu saber e para eu indicar no meu fornecimento, na minha fabricação, qual o produto melhor para eu fabricar agora, né, numa grande empresa de produção de doces e balas, né, a gente está desenvolvendo esse projeto agora, nesse momento. Enfim, processos de atendimento a clientes, de atendimento de reclamação de clientes em tempo real. Então a gente já tem assistentes nos mais diversos processos, vai ser um prazer, nos unir a vocês, nas mais diversos desafios que vocês tenham, para juntos, né, a gente poder chegar a soluções que realmente possam ser disruptivas e levar o negócio de vocês a um patamar, a um novo patamar, né. E para finalizar, hoje, o Wagner aqui até já pode, tirar aqui o nosso PPT aqui, eh, e na próxima semana, né, eu estou aqui hoje com esse fundo de tela propositalmente, né, que tudo isso que a gente está apresentando, na próxima semana vai ser o momento de a gente elevar o nível de apresentar essas capacidades, né. Na próxima semana acontece o Imagine da Automation Anywhere, né, ele vai acontecer em Austin, nos Estados Unidos, só que, ele vai ter uma transmissão, um streaming ao vivo dos principais eventos para a gente poder assistir aqui do Brasil, né, com traduções, com legendas. Então eu quero convidar a todos a participarem, né. Só você buscar aí nas redes sociais, no LinkedIn lá, Imagine da Automation Anywhere e participar, pois realmente, eh, algumas outras novidades a gente vai trazer para nesse momento de imaginar e pensar a próxima realidade da automação. Então é isso que a gente se propõe a trazer para vocês, né, todos vocês de repente vão ser em algum momento nossos clientes, ou são nossos parceiros, ou são pessoas que atuam na frente da construção de soluções, a capacidade de você levar soluções no mais alto nível, né, de ponta a ponta, não só criando soluções pontuais, mas usando a nossa plataforma com inteligência artificial para criar um novo sistema de trabalho baseado em automações e inteligências artificiais. Fico aí à disposição, meu amigo, caso tenha alguma pergunta, alguma Maravilha, Victor. Excelente apresentação, viu, ó, fantástico, certinho. certinho. Temos perguntas aqui, vamos lá. Vamos pegar aqui a primeira pergunta, que é do Felipe. Bom dia, Victor. Como Bom você dia. vê como você vê a evolução do Power Automate como Uhum. ferramenta de automação de processos em relação ao Automation Anywhere? Excelente pergunta. O Power Automate, a gente tem já alguns exemplos já de clientes nossos que já estão optando que a gente pela atuação que a gente chama de dual vendor, né. O Power Automate ele tem uma atuação, muito boa no sentido de
poder estar como solução lá na linha de frente dos processos, para o processo do dia a dia, mas ele está dentro de uma camada com uma certa limitação, porque ele atua em alguns aplicativos da Microsoft e faz algumas chamadas de execução que podem trafegar para um caminho fora da governança da empresa. Então o que eu tenho visto muito em grandes empresas é processos que realmente são do dia a dia, que atuam com essas aplicativos de Microsoft Office, e eu posso realmente colocar dentro de um espectro da atuação do processo daquela pessoa, sem ferir governança e sem criar os famosos e terríveis shadows ITs, né, ok, as empresas podem, a oferta de maneira até, bem baratas, assim, soluções que cria na ponta, mas a processos mais robustos que tangem indicadores estratégicos da empresa, precisam estar dentro de uma camada de governança e nossos clientes já entenderam que existem categorias de processos diferentes, né. Esses processos mais robustos, que, atendem um maior espectro do processo de ponta a ponta, que tem um maior valor agregado, o melhor caminho é deixar realmente sendo executado por uma plataforma com maior robustez e maior governança, que é a Automation Anywhere. E você ir apoiando ou conectando processos entre essas plataformas. Por exemplo, você pode começar um processo mais simples, que começou lá em Power Automate, em algum momento vai entrar numa camada que é um pouco mais complexa, ou exige um pouco mais de governança, esse processo ele continua chamando a execução de robôs, de automações mais robustas na Automation Anywhere. Então existe uma sinergia muito positiva e quem já está conseguindo entender, não são plataformas que se substituem, tá, apesar de a gente estar, o Gartner, criar um pouco dessa confusão, né, o Gartner o Gartner, Forrester, esses estudos eles trazem estudos focados em RPA, né, então, essas plataformas, todas elas entregam RPA, mas muitas delas só entregam RPA ou entregam, um RPA com mais outras capacidades. Hoje a Automation Anywhere, o RPA é um item de todo o conjunto de capacidade de automação. Então quando olha aquelas análises, parece que todas elas são, concorrentes em tudo que fazem. Não, a gente todas entregamos RPA, só que nem todas entregam algo a mais de RPA, como automação inteligente, inteligência artificial, como nós fazemos. Então a gente concorre, em RPA puro, tradicional, em alguns processos, mas nós somos complementares em outros processos. Você pode começar implantar processos que comecem em automation em Power Automate e continue de uma forma mais robusta em Automation Anywhere. Já temos muitos clientes fazendo isso já hoje em dia. Maravilha. Vamos lá, temos mais perguntas. A próxima pergunta Bora. é do Marcos Raposo. O que eu percebo é que a IA generativa trouxe o humano imaginando cada vez mais com os processos automatizados, human in the loop. Uhum. Essa visão é correta? Excelente, um abraço aí para o meu amigo Marcos Raposo. É é é correta, mas eu queria só adicionar alguns tópicos nessa afirmação, porque uma coisa interessante hoje em dia é a gente pensar o que que é automatizável e o que que eu posso criar algo que é uma uma automação e onde eu posso criar algo autônomo, né. Isso é importante a gente falar, porque a gente cada vez mais temos capacidade de criar automações que realmente trabalham de maneira autônoma. O processo começa, ele é automatizado e termina pela concluído pela automação. Só que nem todos os processos, a grande maioria dos processos não é assim no mundo real, né. Eu tenho etapas onde eu não consigo colocar uma automação para atuar de maneira autônoma naquele processo, né. Então, quando eu digo autônomo lembrando, a automação pega o início do processo e entrega o final sozinha, sem nenhuma interação. Então, o RPA ele faz isso, mas ele faz isso para um espectro não completo do processo. Eu tenho etapas do processo que eu vou precisar do ser humano atuando por alguma questão de que pela realidade do processo, porque realmente eu tenho que usar a inteligência humana, eu tenho que usar a capacidade humana de aprovar, eu tenho que usar
ou por alguma realidade do processo, por exemplo, compliance. Tem um processo que, beleza, a inteligência artificial vai resolver, ela vai ler para mim, ela vai me dar uma sugestão, vai fazer a análise, mas eu tenho que ter um CPF apertando o botão. Isso é clássico, né? Isso é uma realidade das empresas. Então, quando eu tenho etapas do processo onde eu não consigo seguir de maneira autônoma com a automação, aí acontece o que a gente chama do human in the loop. Eu trago o ser humano, eu incluo ele, eu não paro a automa no na Automation Anywhere, eu não preciso parar o processo automatizado para esperar um ser humano atuar e depois ter um outro robô rodando ali, olhando status de tempos em tempos, consumindo licenças, igual um doido ali, para saber quando ele pode atuar na próxima etapa. Não, eu crio um processo de ponta a ponta, aonde eu preciso ter a atuação humana, o robô sabe onde parar e perguntar ao ser humano, ou colocar um ambiente para o ser humano interagir, o ser humano interage e o processo segue fluindo de maneira sincronizada, orquestrado por esse carinha que a gente chama hoje de copiloto de automação, né. Eu estava até com um brochezinho dele aqui, eu tirei agora. É o copiloto de automação que faz essa orquestração do que é autônomo e do que necessária a atuação humana. Então, acho que a grande virada de chave é essa, é eu entender o que é possível fazer de maneira autônoma, e aonde não é possível ou não é permitido eu fazer de maneira autônoma, eu ter as ferramentas para eu colocar o ser humano para atuar no meio do processo, mantendo a sincronicidade, né, mantendo a sincronia do processo de ponta a ponta. Fantástico, Victor. E ele complementa aqui também, acrescentando: existe algum case de uso da IA generativa em processos não atendidos? Temos sim, em só para um pano de fundo para o aqui temos pessoas, né, de todas os níveis, de todos os nichos, né. Quando fala um processo não atendido, é o processo autônomo, onde um robô roda numa máquina virtual de maneira silenciosa, ele recebe um input, roda e devolve um output, né. Então esse é o rodar de maneira não atendida. A execução de maneira atendida, a gente já consegue fazer com IA generativa para processos mais maduros, né, mas processos onde eu tenho uma base de conhecimento que já está mais, madura, ou quando eu tenho inteligência artificial embutida em alguns produtos. Então, uma situação madura, né. Eu tenho já fizemos recentemente num cliente nosso, né, da área de financeiro, de balcão de negociações, eh um atendimento a cliente onde a gente formou tão bem a base de conhecimento, que alguns atendimentos de níveis mais simples, a gente passou a conseguir atender, fazer com que a inteligência artificial leia a base, criasse uma resposta humanizada, uma resposta como se um ser humano tivesse criado, responder a esse chamado de maneira autônoma. Então, quando é algum chamado de baixa ou média complexidade. Então a gente chegou a uma acurácia tão grande da capacidade de gerar respostas, que realmente criamos um processo não atendido autônomo, onde chega uma pergunta, um cliente manda um e-mail, uma pergunta por chat, enfim, antes de ir para o ser humano, existe uma inteligência artificial que, interpreta aquele problema, e quando é um problema que ela está autorizada a responder, dependendo do nível de complexidade ou o nível do problema, ela já gera a resposta e já devolve para o cliente de maneira autônoma, rodando de maneira não atendida. Outra situação também é quando a gente tem, a IA generativa embutida em documentos, né. Então se eu já crio uma instância de treinamento e ela já está com uma acurácia, eh um STP que atende ao processo, né, não só a acurácia, mas a capacidade de entregar o resultado final do processo em um nível confiável, eu deixo ali aquela inteligência artificial interpretando documentos de maneira autônoma também. Maravilha, vamos lá. Temos aqui 3 minutinhos, tem 3 perguntas ainda. A pergunta do Rodolfo Menegassi: quais as principais habilidades, ferramentas para iniciar os estudos de automação e IA em 2024? Boa pergunta. A gente tem a Automation Anywhere ela tem ah, primeiro, né, busque conhecimentos diversos, né, não sei se a pessoa
atua numa empresa ou se ele é desenvolvedor, né. O desenvolvedor não tem jeito, meu filho, vai ter que estudar tudo. De todas as plataformas para você se manter aí uma carreira saudável. Eu converso muito com desenvolvedores, né, e aí é um nível de conversa sem clubismo, né, a gente tem que realmente, como desenvolvedor, ter todo o conhecimento à disposição para você se posicionar bem no mercado. Mas, falando de Automation Anywhere, hoje nós temos o Automation Anywhere University, né, a gente tem trabalhado muito na regionalização desse nosso university, já temos formações de tudo quanto é capacidade da plataforma, temos formações sobre RPA em geral, temos formações sobre IA generativa em geral, já temos cursos gratuitos de engenharia de prompt, né, que é essa nova função que nasceu aí com a IA generativa, o engenheiro de prompts, então a gente tem uma formação gratuita também no nosso Automation Anywhere University, que é sobre IA generativa, e nós temos muitos deles já agora a gente já está começando a trazer em português também, né, eh, e temos, as nossas certificações, né, caso para aquelas pessoas que querem realmente mostrar no seu currículo, mostrar que você tem um conhecimento comprovado, você precisa de uma certificação. Nós temos uma certificação gratuita ainda, que é a Essentials, qualquer pessoa pode ir lá fazer, e temos 2 níveis de outros 2 níveis de certificação que são pagas, que é a Advanced e a Master, né. Mas realmente a Advanced e a Master são para você chegar a esse nível de certificação, existe um portfólio de estudos que é gratuito, a preparação é gratuita, que vai realmente posicionar você num outro patamar do mercado, né. E outras coisas, Fantástico. né, hoje que é conhecimento conceitual, tem o meu podcast, né, então o podcast é uma forma conceitual. Tem o RPA in the AI Leaders, é uma excelente forma de você adquirir conhecimento, sempre com palestras excelentes aqui. Os papos de negócio do BA Brasil, que eu participo. Livros, né, nós temos, literatura brasileira trazendo conhecimento sobre RPA e hiperautomação. E tem meu LinkedIn aí, ó, quem quiser tirar dúvida, eu estou à disposição também. Eu gosto muito de falar, de conversar e trocar experiências. O que não pode é ficar parado esperando cair do céu, né. Quem buscar conhecimento, precisar de ajuda, estamos junto aí. Maravilha. Aqui, ó, o Rafael Reis está perguntando o seguinte. Peraí, o Douglas perguntou antes: Python e automação de IA pode ser muito útil? Então, o Python, né, não só Python, mas qualquer, solução high code, ela colabora bastante para você às vezes fazer de maneira mais acelerada alguns pontos do processo, né. Hoje em dia eu entendo que você existem capacidades de processamento que alguns processos não é muito indicado você usar 100% Python, né, porque você eleva muito o custo de manter aquela solução a longo prazo, você, tem mais dificuldade de manter a governança e alinhado ao compliance da empresa, mas quando você traz os scripts, né, como Python, VB-scripts, DLLs de C# e associa eles a processos low code, você eleva a uma grande capacidade de geração de solução, além do high code, né, porque high code já superamos essa etapa, né, eu já fiz muita automação em high code há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Hoje a gente não precisa mais ficar, investindo em uma capacidade muito cara de conhecimento, como o high code, para fazer tudo de ponta a ponta, mas claro, o high code ele ajuda muito em etapas pontuais para a gente fazer algumas questões muito pra acelerar questões pontuais do processo. Maravilha, Victor. Estourou, passamos um pouquinho aqui do nosso horário. Temos mais perguntas no chat ainda. Perguntas que É, não foram respondidas ao vivo, mandem para mim no LinkedIn então ou fica aí a dica, ó, desafio para quem fez perguntas. Vamos lá, o Rafael Reis, Eduardo Silva, a Sara Rodrigues Marcicano e o Sara, um Felipe. abraço pra Sara. Faz o seguinte, se conecte ao Victor Camacho. Para Isso. facilitar, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui. Não consegui achar o Victor, não tem jeito, mas vou colocar Duvido não aqui. achar o Vitor no LinkedIn. Vou colocar aqui no chat o LinkedIn dele. Victor Camacho. Tá aqui, já achei. Vou colocar o link do LinkedIn deles no chat para vocês. Agora, aqui, ó.
Copia Está e cola lá na mensagem que eu vou responder a vocês já já. tá no chat. Copia aqui sua pergunta, coloca lá no chat para o Victor, que ele vai responder vocês aqui no instante, tá bom? Maior Ô, prazer, Victor, sempre. é um prazer ter você com a gente, tá? Quero deixar aqui aberto para você despedir desse público maravilhoso que está com a gente nessa manhã. Mais uma vez, sempre agradecer. Eu gosto muito de agradecer pessoalmente a você. Você sabe que você é um cara que eu admiro muito e me ajudou bastante aí. Quem gosta do podcast, saiba que o Wagner é um dos caras que me incentivou bastante a seguir à frente, me deu todos os bizus aqui para fazer todo o aparato. Eu tenho um carinho muito grande por você, pessoalmente, você sabe disso. Agradecer a todo o time da AB Info e do IMA, né, todo esse projeto de RPA and AI Leaders é um projeto que todo mundo deveria estar consumindo, então, obrigado por confiar em nós aí, nessa parceria, tanto pessoalmente, eu, Vitor Camacho, como a Automation Anywhere, né, nessa parceria, e, a todos que estiveram aqui conosco, obrigado aí pela confiança de ter algum conteúdo que faça sentido para vocês. Continuamos essa conversa aí nas redes sociais. Fiquem à vontade, não se acanhem. Eu gosto muito de me conectar e ajudar. Se conectem comigo no LinkedIn, Instagram, em qualquer rede social que vocês me encontrem aí. E vamos continuar esse bate-papo aí. Um abraço a todos. Como eu gosto sempre de falar, a gente se vê num futuro breve. Até lá. Maravilha, Victor. Em nome da AB Info e do Instituto Information Management, deixo aqui a nossa gratidão por você ter aceito estar com a gente aqui nessa edição de junho de 2024. Tamo Combinado? junto. Obrigado. Um abraço, Victor.